Ok, agora é definitivo, já está no ar, quadro doutrinário da Rede Transmitiva.com.br. Chegou a hora da verdade. Hoje será realizado o primeiro debate doutrinário, o confronto de ideias. Já se encontra nos estúdios da Rede Transmitiva.com.br os jovens Josias Nonato, representante da Congregação Adventista do Sétimo Dia. De já, nós queremos desejar uma boa tarde a você para o embate da tarde de hoje. A palavra é com você. Boa tarde, Josias. Boa tarde. Nós queremos dar um feliz sábado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Todos os irmãos adventistas que estão sintonizados na rádio, pela internet, né? E acreditamos que o debate vai ser útil, vai ser interessante, né? Dúvidas vão ser levantadas aqui. Acreditamos que vai permanecer um clima de ordem, de respeito entre nós. Nós todos somos adventistas do sétimo dia, defendemos a Bíblia, o Espírito de Profecia, né? E todos queremos ir para o céu, queremos a salvação, né? Por isso estamos aqui. Então tá aí, você ouviu as considerações iniciais do Josias na tarde de hoje, da Congregação Adventista do Sétimo Dia, que não está mais ligada à Associação Geral, como para que o ouvinte possa situar. E também agora vamos ouvir ele, que veio também auxiliar, o Nonato. Uma boa tarde para você. Boa tarde e boa tarde para todos aqui do estúdio. Boa tarde para todos que ouvintes, você que está nos ouvindo nesse momento. Estamos alegres, felizes, você dando atenção para nós, um programa desse especial. E aqui nós estamos juntos para estudar um assunto, debater um assunto interessante acerca da Trindade, como todos já sabem. Nós somos Adventistas Sétimo Dia e nós baseamos a nossa fé na Bíblia e no Espírito de Profecia somente. E então você que nos ouça, somos muito felizes com a sua presença. Damos uma boa tarde para todos e que todos possam prestar bem atenção no que vai ser relatado, mostrado, questionado aqui. Cada um tire as suas conclusões. Então nós almejamos muito que a verdade ela prevaleça, ela permanece e que todos sejam bem preparados para ouvir essa mensagem nesse momento. Tá aí, vocês ouviram os representantes da Congregação Adventista do Sétimo Dia, que não está mais ligado à Associação Geral. Agora nós iremos ouvir os representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma boa tarde a meu amigo, companheiro na luta e nas batalhas, o professor Ramon, nessa tarde de sábado, e a gente agradece pela presença nos estúdios da Rede Transmitiva. Boa tarde, professor Ramon. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, aos meus irmãos que estão aqui comigo, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela Rede Transmitiva.com.br. Nós queremos saudar a todos com um feliz sábado. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês ricamente. Aliás, continue abençoando, né? Nós possamos estar com os corações receptivos para ouvir o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre este assunto, a Trindade, como um todo, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Ok, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no debate de hoje você ouviu as considerações iniciais dele, do professor Ramon, e agora nós ouviremos ele, o ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Teresina, Parque Ideal, o meu amigo e companheiro na luta e na batalha, Cazique Rocha. Uma boa tarde para você e os nossos agradecimentos pela sua presença nos estúdios da Rede Transmitiva. Uma boa tarde, Cazique. Boa tarde a todos os companheiros que se encontram aqui no estúdio. Boa tarde aos ouvintes. Eu quero dar uma boa tarde especial ao meu amigo Ribamar, lá em Londres, que deve estar sintonizado com a gente, e dizer que é muito bom a gente se reunir para estudar a Palavra de Deus e tirar as nossas conclusões dentro da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia e a Bíblia Sagrada. Então que aqui não prevaleça a vontade de homem nenhum, mas que prevaleça a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos nós aqui e também aqueles que vão ouvir esta mensagem.
Ok, você ouviu o Cacique Rocha representando, juntamente com o professor Ramon, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como Josia e o Nonato, que representa um grupo considerado separado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou melhor dizendo, da Associação Geral. Eles que estão aí se congregando em Teresina, Josia em Caxias, já tem um grupo, digamos, considerado aí na capital. E para iniciar, as primeiras perguntas, Josia e a equipe da congregação Adventista tem 7 minutos para responder a primeira pergunta, lembrando que a mesma pergunta será dirigida ao professor Ramon e ao Cacique Rocha. Josia, em relação ao assunto que nós estamos abordando na tarde de hoje a respeito da Trindade, cujo faz parte das 28 doutrinas cujo a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita, hoje o grupo que você pertence não mais acredita na Trindade e tem difundido essa doutrina. Como que você define Deus? É uma trindade? É pai separado de filho? O Espírito Santo não mais existe, segundo a Igreja Adventista crê, é simplesmente uma força? Como é que você define Deus? A palavra é sua, você tem 7 minutos para responder. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde. A gente agradece pela oportunidade, os irmãos estão aqui com a gente debatendo esse assunto, né? E você fez uma pergunta interessante, né, irmãos? O nosso pensamento, irmãos, nós cremos que existe o Pai, nós cremos também na existência do Filho de Deus e nós cremos também no Espírito de Deus. Entendeu? Então não vai ser questionado aqui se o Espírito Santo existe ou não. Isso para nós está fora de cogitação, porque nós cremos que o Espírito de Deus existe. O que deve ser discutido é quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo, como a Bíblia define, como o Espírito de Profecia ensina e como a Igreja Adventista sempre pregou esse assunto, tá? Então nós vamos percorrer a palavra de Deus, nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, né? E vamos também pedir ajuda para os livros de história da Igreja que vão também nos esclarecer como é que a Igreja cria no passado, né? Então, para que fique bem clara a nossa crença, nós cremos que existe o Espírito Santo. Os irmãos fiquem calmos também. E também nós não somos inimigos da Igreja Adventista. Nós somos Adventistas do Sétimo Dia. Nós cremos como os pioneiros adventistas criam. Eu creio como meu pai cria. Meu pai se batizou na igreja na década de 60. E eu creio exatamente como ele cria, né? Então, eu gostaria de começar com... Queria que os irmãos anotassem o texto que eu vou ler. Em Busca de Identidade, Casa Publicadora, certo? Os irmãos anotem, página 16. Um livro muito bom do Dr. George Knight, né? Em Busca de Identidade, anote aí, irmão. O desenvolvimento das doutrinas adventistas do Sétimo Dia. Está aqui. Página 16, Dr. Knight começa dizendo o seguinte: a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais, né? Como você falou bem, já são 28, né? Que tem agora crescimento em Cristo. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Então aqui está, né? O livro Em Busca de Identidade, ele começa dizendo que os fundadores do Adventismo, em sua maioria, não poderiam se unir à igreja hoje se tivesse que concordar com as 20 crenças fundamentais. E a principal crença que eles iam discordar seria a crença na Trindade. Então, o que isso quer dizer? Que a Igreja Adventista no passado não cria na Trindade. Hoje ela crê na Trindade. Então, houve uma evolução, houve uma mudança de pensamento. Então, o que nós perguntamos é o seguinte: quando foi que a igreja mudou o seu pensamento? Por que mudou? Por que decidiu mudar? Né? E eu gostaria de ler outro pensamento que está no livro A Trindade, também da Casa Publicadora, né? Eu peço que os irmãos anotem o livro A Trindade, né, da Casa Publicadora, um livro muito bom, né? Como entender os mistérios da pessoa de Deus na Bíblia e na história do cristianismo. Aqui na página 12, os autores fazem uma pergunta muito interessante no livro A Trindade. Se você tiver em casa o livro, olha aí, página 12, diz o seguinte: é adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos? Não seria isso equivalente a aceitar as tradições que formam a grande apostasia identificada como Babilônia? Não seria melhor seguirmos a direção indicada por nossos corajosos pioneiros,
que sempre eram guiados pela busca da verdade. Então ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta oportuna aqui, né? É adequado que a gente avance contrário ao pensamento dos pioneiros? É isso? Então um fato aqui já aparece: os pioneiros eram antitrinitarianos. Então a primeira verdade que surge aqui é que a Igreja Adventista no passado não cria na Trindade. Isso é fato. Nós temos aqui livros da Igreja que estão documentando isso. Hoje a Igreja crê na Trindade, né? Isso é fato que não se discute. Então o que nós temos que discutir é o seguinte: por que houve a mudança? Quando mudou? Em que ano mudou? Quem é que está por trás disso? Entendeu? Então é isso que tem que ser respondido aqui. Mais uma vez eu repito para os irmãos: nós cremos no Espírito Santo. Nós não vamos discutir aqui se ele existe ou não. É isso? O que nós queremos entender é o que é o Espírito Santo e qual é a sua função. Ou quem é o Espírito Santo. Como a Bíblia define, como Ellen White escreveu e como os pioneiros ensinavam. É essa a questão. Reforçando aqui o documentário do nosso irmão Josias, companheiro de trabalho, e nós cremos em Deus o Pai, que Ele é o Pai de Jesus, cremos que Jesus é o Filho de Deus, isso não tem nenhuma dúvida, entendeu? Cremos também na sua igualdade com o Pai, isso nós não tem nenhuma dúvida, que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que Ele esteve com seu Pai na criação. Nós também cremos no Espírito Santo, isso aí nós não tem nenhuma dúvida. As pessoas sempre questionam, por motivo de nós não crer na Trindade, as pessoas questionam que nós não cremos no Espírito Santo, mas nós cremos sim no Espírito Santo, cremos sim. Nós não cremos na doutrina da Trindade, no terceiro, na terceira pessoa, no terceiro Deus, entendeu? Nós cremos que o Espírito Santo, sim, e de acordo com a palavra de Deus, no decorrer aqui do nosso estudo, nós vamos mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo a nossa fé fundamentada dentro da Bíblia acerca do Espírito Santo, entendeu? Do Espírito Santo. Então isso é muito bem claro que nós vamos apresentar aqui acerca, mostrar na Bíblia e no Espírito de profecia. Eu cremos que Jesus, o Filho de Deus. Ok, foram as considerações dentro da primeira pergunta dirigida ao grupo da congregação Adventista do Sétimo Dia. E agora vamos dirigir a pergunta aos Adventistas do Sétimo Dia, representado, e a pergunta é a mesma, Cacique Rocha. Defina aí Deus, se é uma trindade ou não. Qual o conceito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a respeito de Deus? Você tem 7 minutos para concluir essa pergunta e já está valendo. Josué e os demais ouvintes, esta igreja, ela não foi fundada por homens. Esta igreja, ela vem de uma profecia bíblica, e essa profecia bíblica, através da palavra de Deus, os homens não entenderam essa profecia por completo em um dia só, em uma semana, em um mês. Foram anos de estudo. E eu quero aqui ler um texto aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 19, que diz assim: mas a vereda do justo é como a luz progressiva, ou a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O texto que o nosso amigo leu no livro Em Busca de Identidade, do pastor George Knight, que fala que os adventistas pioneiros hoje estranhariam a igreja adventista hoje. Mas eu quero dizer que este mesmo George Knight, ele não diz que era todos os pioneiros. Ele fala muitos. Ele não cita todos, e sim muitos. Isto é diferente. Na verdade, os adventistas daquela época, os pioneiros, se eles estivessem hoje aqui, muitos deles estranhariam outras doutrinas que nós temos, como por exemplo, não talvez hoje, mas alguns anos depois, que eles comiam carne imunda, fumavam, e isso eles foram abandonando devagarinho, né? A luz é progressiva, foi progredindo, e eles foram então tendo conhecimento. Então o texto do pastor George Knight de maneira nenhuma contradiz a doutrina da Trindade, porque ele cita que muitos naquela época não acreditavam, e ainda hoje muitos também não acreditam, mas ele não diz todos. Então a luz ela é progressiva. A igreja adventista acredita sim na Trindade, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a maior prova, uma das grandes provas, está em Isaías capítulo 6, onde o Deus Pai falou: quem há de ir por nós? E o apóstolo João diz que quem falou isso foi Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que quem fez essa pergunta foi o próprio Espírito Santo. Ou seja, uma pergunta que o Deus Pai fez, João diz que foi Jesus Cristo. E Paulo diz que foi o Espírito Santo. A mesma pessoa. Professor Ramon. Bem, nós adventistas do sétimo dia, nós cremos na Trindade. Por que nós cremos na Trindade? É porque a Bíblia fala que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É claro que a palavra não está na Bíblia, mas pela palavra não estar na Bíblia, será que a doutrina não existe? Existe. Existem tantas outras palavras que não estão na Bíblia, mas que nós sabemos que a Bíblia fala da doutrina. Por exemplo, não existe a palavra milênio na Bíblia, mas nós sabemos que existe o milênio, os 1000 anos, né? Vejamos, lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, verso 13. Observe que nós temos, verso 3, perdão. Neste versículo, a expressão 1000 anos. 1000 anos equivale a quê? A milênio. Não existe a palavra milênio, mas os 1000 anos existem. Vejamos aqui outro fato interessante. Não existe a palavra encarnação na Bíblia. Mas será que por não existir a palavra encarnação, Jesus Cristo não se fez carne? É claro. Lá em João capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, existem outras palavras que não tem na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre isso aí. Não existe a palavra Bíblia na Bíblia, mas a Bíblia existe. Então, não existe outros termos na Bíblia, mas a Bíblia traz assuntos relacionados com esses termos. É claro que, com palavras sinônimas, não nos apegamos à nomenclatura. Que nós devemos descobrir na Bíblia são fatos, são verdades que as Escrituras revelam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós podemos, falando só sobre a triunidade de Deus, nós podemos citar um versículo bem interessante, lá em Isaías, capítulo 48, verso 16. Eu queria que vocês ouvintes tivessem com caneta e papel em mãos para anotar. Isaías capítulo 48, verso 16, diz o seguinte: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou, juntamente com o seu Espírito. Então aqui nós temos o Senhor Deus enviando. E que nós sabemos quem foi enviado por Deus foi Jesus. E além de Jesus, enviou o seu Espírito. Claramente nós temos aqui as 3 pessoas dentro da divindade. Agora também tem outro versículo interessante, lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. É um versículo conhecido por todos e diz o seguinte, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí nós temos visivelmente a presença, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que nós vamos detalhar esses versículos com mais ênfase no decorrer das nossas respostas. Então nós vemos que a Trindade, ela está presente na Bíblia. Agora nós temos que tomar consciência do seguinte, que existem versículos da Bíblia que só fala do Pai. Existem outros versículos da Bíblia que fala somente do Pai e do Filho, só Pai e Filho, e enfatiza bem Pai e Filho. Agora existem outros versículos da Bíblia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós não podemos isolar versículos, esses outros versículos, somente usar versículos que falam do Pai, ou somente usar versículos que falam do Pai e do Filho. Nós também temos que usar o versículo que fala também do Espírito Santo e dos 3 juntos. Ok, foi a pergunta introdutória. Você aí do outro lado está acompanhando o primeiro debate realizado pela redetransmitiva.com.br. Debate esse que
o tema é sobre o assunto da Trindade, quando nós estamos recebendo nos estúdios da redetransmitiva.com.br. Na tarde de hoje, o meu amigo, ancião do Parque Ideal, o Cazique Rocha, como também o meu amigo, o professor Ramon, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Josia, na tarde de hoje, e o Nonato, representando a Congregação Adventista do Sétimo Dia, um grupo que está surgindo, um movimento que surgiu de alguns membros da Igreja Adventista, deixando isso claro e evidente, que não estão mais ligados à associação geral e debatendo nesse ping-pong na tarde de hoje o assunto da Trindade. Vamos aí a eles a outra pergunta. A pergunta é para você. Você tem 7 minutos para responder. Eles têm 5 minutos para réplica e vocês têm 5 minutos para réplica. Então vamos lá. Você aí em suas colocações disse que acredita no Espírito Santo, mas precisa, digamos, definir a maneira como crê e vê a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, para vocês, para a congregação, é uma pessoa ou não? Você tem 7 minutos para definir e eles têm 5 minutos para fazer a réplica. A gente agradece. Uma pergunta muito interessante, né, irmãos? Quem é o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele é mencionado na Bíblia mais de 200, 300 vezes, né? E na Bíblia, Espírito Santo, ele significa 7 coisas. Você acha na Bíblia o Espírito como água, como vento, como fôlego, como óleo, como Espírito Santo, Espírito de Cristo e Espírito de Deus. Talvez tenha até mais coisas aí, né? Entendeu? Então, quem é o Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos dá uma luz, começando por aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É isso, irmãos? Eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia de Jerusalém, né? Como é que está escrito lá? Só para a gente comparar. Gênesis 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estou lendo, irmãos, a Bíblia de Jerusalém. A terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, irmãos, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É isso? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, também diz quem é o Espírito Santo. E nós cremos nisso. Isso aqui nós não precisamos discutir, né? Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Atos 16, versículo 7. Quem é o Espírito Santo? Atos 16, 7 também dá mais uma luz, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, irmãos, esses textos são claros, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Mas eu quero ler um texto mais claro, 2 Coríntios 3,17. Quem estiver escutando, eu pediria que gentilmente anotasse. 2 Coríntios 3,17, na versão atualizada, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pesquisando em outras versões, está escrito assim: o Espírito é o próprio Senhor, o Espírito é Deus. Então nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Nós cremos isso. E nós temos também aqui texto de Ellen White, e ela dizendo como é que ela cria e como é que os pioneiros criam. Eu gostaria de ler só algumas coisas para os irmãos. O que os pioneiros entendiam sobre isso? Uriah Smith escreveu o seguinte na Conferência Geral, no boletim de 14 de março de 1891. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é também o Espírito de Cristo. É assim que Uriah Smith cria. Uriah Smith foi redator da igreja durante 50 anos. Morreu em 1903 ao levar material para a publicadora, né? E Ellen White nunca disse em momento algum que Uriah Smith estava errado. Pelo contrário, nós temos aqui ela falando sobre os livros dele, o que ela achava, né? Eu gostaria de ler mais um texto sobre o que era o Espírito Santo para os pioneiros. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Quem está falando aqui é o Egoner. Cristo e sua justiça, página 23. Totalmente de acordo com o pensamento de Uriah Smith, né? E
John Lothburg diz o seguinte na Review de 1898, 13 de setembro. Aprendemos por essa linguagem que quando estamos falando do Espírito de Deus, estamos falando da sua presença e de seu poder. Né? E Ellen White diz o seguinte aqui, ó: quando o homem vier mover um alfinete, atentem para esse texto, irmãos, do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Espírito, deixe que os homens de idade, que foram os nossos pioneiros, falem abertamente, e os que estiverem mortos falem também. Irmão, como é que o morto vai falar? Alguém pode perguntar. Reimprimindo seus artigos em nossas revistas. Juntamos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como ele guiou seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade permanecerá pelo teste do tempo e da eternidade. Irmão, mas os pioneiros comiam carne de porco. Irmãos, eles comiam carne de porco até a visão da reforma de saúde em junho de 1863, lá no Michigan. Eles guardavam o domingo até a visão do sábado, que foi dada em 1846. E Ellen White teve a visão em 44, José Bates começou a guardar o sábado em 46. Então eu pergunto, a questão da alimentação foi corrigida com uma visão. A questão da guarda do domingo também foi corrigida. Eu pergunto, quando foi que Ellen White teve uma visão corrigindo os pioneiros sobre a Trindade? Até hoje a gente procura essa visão e nunca achou. Ela diz, pelo contrário, que essa verdade deles permaneceria pelo teste do tempo e da eternidade. E não era para mudar nenhum alfinete. Então é isso que nós defendemos, irmãos. Nós cremos que os pioneiros estavam certos, nós cremos que eles tinham a verdade e nós procuramos defender essa verdade e trazer de volta. Nós não somos uma nova igreja, nós defendemos o adventismo antigo, do passado, histórico, original. Nós não criamos nenhuma doutrina nova, né? Então, Ellen White diz o seguinte aqui, ó: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Instrutor da Juventude, 7 de julho de 1898, ok? Então, é nisso que a gente crê. Ok, foram a resposta dada pelo Josias. O professor Ramon ou o cacique Rocha tem 5 minutos para a réplica. Bom, o irmão Josias falou aqui que o Espírito Santo é citado como água, como luz, que é derramado. Mas Jesus também é citado como luz. Jesus é citado até como sal, citado como pão da vida. Mas Jesus não é pão. Jesus não é pão. E o Espírito Santo, ele é citado como pessoa. Você pode ver isso aqui na palavra de Deus. Mas eu quero ler um texto onde o próprio apóstolo Pedro, ele diz que o Espírito Santo é Deus. O irmão falou que o Espírito, uma hora ele falou que o Espírito é o Espírito de Jesus, depois falou que o Espírito era o próprio Jesus, que o Espírito era o Espírito de Deus, depois falou que o Espírito era Deus. Mas eu quero ler esse texto aqui onde aconteceu um caso lá de Ananias e Safira, onde Pedro disse o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse o preço da herdade? Então aqui, Ananias e Safira, eles retiveram o dinheiro que eles tinham que oferecer para a obra do Senhor, depois da venda desse terreno, mas eles guardaram, e aqui está dizendo o seguinte: guardando não ficava para ti? Vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiste ao próprio Deus. Primeiro Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Na conclusão, Pedro diz: vocês mentiram ao próprio Deus. Então o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade no céu. Eu vou ser aqui bem rápido. Na Review and Herald, do dia 4 de janeiro de 1881, Ellen White escreveu um artigo. O artigo dela, The New Year, o Ano Novo, escrito pela própria senhora White, no dia 4 de janeiro de 1881. E lá, ela nos fala um pouco. Ela diz o seguinte, eu queria ler um pedaço em inglês, mas depois eu vou logo traduzir. Nós temos a revista aqui na íntegra. I invite all to be especially liberal at this time. Let cheerful free will offerings be brought to the Lord. Let us consecrate to Him all that we are and all that we have. And then may we all unite to swell the song. Praise God, from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above we heavenly host. Praise Father, Son and Holy Ghost. Diz o seguinte: convido a todos para serem especialmente liberais neste momento. Deixem as ofertas voluntárias com alegria para serem levados ao Senhor.
vamos consagrar a Ele tudo o que somos e tudo o que temos, e em seguida que possamos todos nos unir para avolumar a canção. Louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvai-o todas as criaturas aqui abaixo. Louvai-o acima, vós, ó celestiais. Louvai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvai o Pai, louvai o Filho e louvai o Espírito Santo. Ellen White escreveu isso aqui. Ela mesma escreveu. Agora, pegar textos e isolar de todo um contexto fica difícil, né? Agora nós temos aqui a Review and Herald. Nós temos a revista mesmo, toda. Review and Herald, 19 de novembro de 1908. Vamos ver se o tempo nos dá. Não vou ler em inglês, vou ler logo a tradução. O Espírito Santo é o representante de Cristo. Agora nós fazemos a pergunta: como é que o representante pode ser a mesma pessoa? Se fosse, nós teríamos que rasgar todos os dicionários e gramáticas de todos os idiomas do mundo, porque representar não é ser a mesma pessoa. Aí ele diz o seguinte: mas despojado da personalidade da humanidade independente dela, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares especialmente. Por isso, era para seu interesse que ele deveria ir para o Pai e enviar o Espírito para ser seu sucessor na terra, onde o sucessor é a mesma pessoa. Isso gramaticalmente, semanticamente é impossível. O Espírito Santo é um Pai. Ok, o Nonato está com o microfone. Ele tem 5 minutos para trepa. Irmãos, interessante. Eu queria ler aqui uns textos baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia. João capítulo 20 e o versículo 21 e 22 assim: disse-lhe Jesus. João capítulo 20, o versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Querido, você que nos ouve, aqui está dizendo que Jesus assoprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, entendeu? Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia mostra aqui que Jesus assoprou. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa de quem? A pessoa do Filho, a pessoa do Pai. Primeiros Escritos, página 55, diz assim: vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. Preste bem atenção. Ellen White viu um trono e sem visão lá no céu, e ela disse que ela viu o Pai e o Filho sentados no trono. Cadê a terceira pessoa? Abre a Bíblia, Espírito Profecia, mostre um texto dizendo que estava sentado no trono o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela é bem clara que ela viu em visão no céu um trono e estava sentado o Pai e o Filho. Continua. Contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória da sua pessoa, deixareis de existir. Então, vê só, aí nós vamos aqui pular mais um pouco, que o tempo não permite, é algo interessante. E ela diz mais aqui algo interessante que eu queria mostrar para vocês. Veja só, então ela tinha um trono, e naquele trono ela contemplou apenas o Pai e o Filho. Não teve outra pessoa de jeito nenhum. E aí diz que ela viu uma visão, ela viu um grupo ao redor do trono. Olha só o jeito que era o povo de Deus que orava. O povo de Deus que orava. Veja só qual era a oração do povo. Diz assim: ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai estava sentado. Então contemplei a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, de pé diante do Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma companhia e uma romã. Uma companhia e uma romã. Os que se levantavam com Jesus enviavam sua fé a ele no lugar santíssimo e oravam. Presta atenção, ouvintes. Diz que eles olhavam para Jesus, contemplavam Jesus, dirigiam suas orações a Jesus e oravam e diziam assim: meu Pai, ainda chamava Jesus de Pai, e dizia: meu Pai, dá-nos o teu Espírito.
Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder, muito amor, alegria, paz. Você está vendo que isso? Como Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. E diz que nesse sopro havia muita luz, gozo e alegria. Então a gente vê nesse termo que o Espírito Santo é o próprio Jesus. A gente pode ver que aqui Jesus assoprava o seu poder sobre eles. O Espírito Santo é isso. E Ellen White, ela diz mais. Está em Meditação Matinal, Recebereis Poder, página 284. Note aí. Recebereis poder, Meditação Matinal, Recebereis Poder, página 284. O Espírito Santo é a presença vital de Deus. E se for apreciada, suscitará louvores e ações de graças. E estará sempre rojando para a vida eterna. Ela diz aqui que o Espírito Santo é a presença de Deus, o Pai. É a presença dele. É a presença dele. E no livro NL, página 79, diz assim: o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior do homem. Ou seja, Ellen White está dizendo no livro NL, página 79, que o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando em nosso coração. É isso. Ok, foram a resposta da pergunta ao grupo da congregação adventista do sétimo dia. Agora, a mesma pergunta para a igreja adventista do sétimo dia tem 7 minutos. Josias, após, terá 5 minutos para ré. Professor Ramon ou o cacique Rocha, ambos representando a igreja adventista do sétimo dia. O que é o Espírito Santo? É uma pessoa? É uma força? É o próprio Deus ou é o próprio Jesus? A palavra é com você. Você tem 7 minutos. Vamos começar primeiro com o Espírito Auxília e em seguida nós vamos para a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui uma carta número 1 de 1904, Meditação Matinal de 1968, com o título Nos Lugares Celestiais, página 176, quarto parágrafo. Portai-vos de tal modo que os 3 grandes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possam ser vossa competência. Esses poderes trabalham com aquele que se entrega a Deus sem reserva. A força do céu está a dispor dos fiéis de Deus. O homem que faz de Deus sua confiança está protegido por uma muralha inexpugnável. Nós não podemos, neste caso, isolar alguns versículos de Ellen White, que realmente Ellen White fala ela tem inúmeros versículos que ela só fala do Pai e do Filho. Como a Bíblia tem inúmeros versículos que só falam do Pai e do Filho, a Ellen White tem outro número de versículos que só fala do Pai. A Bíblia também tem número de versículos que só fala do Pai. Mas, tal qual a Bíblia, que tem alguns versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ellen White também tem muitos versículos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu queria começar por uma citação do Desejar de Todas as Nações, que em inglês é The Desire of Ages, página 671, segundo parágrafo. Nós podemos ver que essa edição que eu tenho aqui em mãos é a edição de 2005, mas eu também tenho uma edição da década de 90 e eu tenho a edição original de 1898 de Ellen White. Infelizmente não estou com ela aqui, mas comparando as 3 edições, não existe diferença nenhuma, então não pode ser contestado que foi um acréscimo posterior. Até as vírgulas são as mesmas. Então, a citação é esta. Eu vou ler em inglês, no original, e em seguida eu traduzirei. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. O pecado pode ser resistido e vencido unicamente através do grande agente ou do grande instrumento da terceira pessoa da divindade. A nossa tradução brasileira
O tradutor optou, em vez de colocar a palavra divindade, que está no original, optou pela palavra trindade. Mas estas palavras usadas no inglês são usadas como palavras sinônimas, Godhead e a palavra Trinity, ou seja, divindade e trindade são palavras sinônimas. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Existem outras citações. Quando vos entregastes a Cristo, tomaste compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três grandes dignatários do céu. Amém. Guardai-o a esse compromisso. Manuscrito 92, 1901, meditação matinal de 1956, Filhos e Filhas de Deus, página 351 e 352. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderia testificar o nosso espírito, e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Manuscrito 20 de 1906, citado em Spirit of Prophecy Library, volume 4, lá de Loma Linda, nos Estados Unidos. Vamos ver aqui outros versículos. Cumpre-nos cooperar com os três grandes poderes mais altos no céu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. O oitavo testemunho para a igreja: o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. E como esses versículos, existem N versículos, ou N passagens do Espírito de Profecia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, que nós não podemos renegar esses versículos aqui, essas passagens aqui. Agora, o mais importante de tudo é o versículo lá de João, capítulo 14, verso 16, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra-chave aqui é a palavra allos. Allos, a palavra no original está assim: alon parácleton, caso acusativo. Essa palavra, o que é que ela significa? Traduzindo para o português, é outro. Então, abrindo um léxico, ou seja, um grande dicionário da língua grega, nós temos aqui a palavra allos, outro, não o mesmo, usado com ou sem artigo. Sem artigo, outro, um outro, algum outro, outro, um outro da mesma espécie. Então, é outro mesmo, não é o mesmo Jesus, mas é outro que compartilha a mesma divindade. Outro não pode ser o mesmo. A palavra outro, etimologicamente, não pode ser a mesma pessoa em nenhuma língua do mundo. Eu estou aqui usando o grego porque o grego é a língua que foi utilizada para ser escrito no Novo Testamento. Então, na língua grega, esse outro allos significa outro da mesma espécie. Ok, foi a resposta do professor Ramon. Agora o Josias tem 5 minutos para réplica. O Ramon leu um texto interessante, né? Interessante, muito útil. Irmãos, nós acreditamos, como adventista do sétimo dia, que a palavra de Deus não se contradiz. E eu também aqui não vou contradizer o que Ramon apresentou. Nós só temos que harmonizar, porque o Espírito que inspirou a Bíblia é o mesmo que inspirou Ellen White. Eu creio nisso, então não pode haver contradição. Nós temos aqui que harmonizar. Tá certo? Aqui em João 14,16, que é um texto muito usado para defender a Trindade, né? Mas o capítulo 14 tem exatamente 31 versículos e as pessoas só querem ler o versículo 16. Não sei porquê. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus queridos, vamos ler só mais um versículo, 17, por favor. O Espírito da verdade é Cristo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Lá na frente Jesus diz assim: vou e volto para vós. Mateus 28 ele diz assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então nós perguntamos aqui, irmão, de quem Jesus estava falando ao falar que mandaria um Consolador? Ele estava falando aqui, irmão, da sua presença em espírito, mas não é outra pessoa.
Lá na frente, João usa a mesma linguagem quando diz assim: e Pedro e aquele outro discípulo. Ele repete 5 vezes. Mas quem é de nós que não sabe que o outro discípulo amado era o próprio João? Okay? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui é a meditação matinal de 99, página 39. O Divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Olha, não está contradizendo, está harmonizando, está ajudando. Ele não deixará o seu povo no mundo, destituído de sua graça, para ser perseguido pelo inimigo. O Espírito Santo é a presença vital de Deus. Meditação de 99, página 284. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas eu gostaria de ler o texto que o irmão Ramon leu aqui, de Manuscrito Release, volume 14, né? Que Ellen White diz quem é o Espírito Santo. Manuscrito Release, volume 14, página 23, diz assim, ó: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Irmãos, esse é o texto original que deu base por desejar. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito como seu sucessor. O Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito. Irmãos, esse texto é muito claro. Aqui Ellen White está dizendo que o Espírito Santo é a pessoa do próprio Cristo em Espírito. É assim que nós cremos, é assim que a Bíblia diz. Aí nós perguntamos, será que os discípulos entenderam essa explicação dele? Que Cristo houvesse manifestasse a eles, sendo também invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não entenderam, que não podiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Estavam pensando na manifestação exterior e visível. Não conseguiam compreender o fato de que poderiam ter a presença de Cristo com eles, sem que eles fossem vistos pelo mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Então, irmãos, aqui está claro. O Espírito que Jesus deixou conosco é a sua presença. É a presença dele aqui conosco em Espírito. Meditação de 1980. Este dia com Deus é 13 de maio. Mas eu queria ler mais um texto aqui. Quem é o Consolador? Né? Muitas pessoas dizem que o Consolador não é Jesus, é outra pessoa. E Ellen White diz assim: Cristo aqui não está se referindo à sua doutrina, mas à sua pessoa, a divindade do seu caráter. Reverend Herald, 25 de abril de 1906. Diz mais assim: o Espírito Santo é o confortador como a presença pessoal de Cristo. O Senhor sabe tudo sobre os seus servos. Ele os conforta com a sua própria presença. O Salvador é nosso Consolador. Isso eu tenho provado que Ele é. Não há Consolador como Cristo, tão terno e verdadeiro. Ao dar-nos o seu Espírito, Deus nos dá Ele mesmo. Meditação de 99, página 307. Ok, foram os comentários de Josias, representando a congregação adventista do sétimo dia, Tréplica. A Tréplica com Cacique Rocha. Olha, irmão, o que os irmãos têm falado, eles têm dito assim: isso está muito claro, mas não está claro. Porque uma hora ele diz que o Espírito é Deus, é o Deus Pai. Outra hora ele diz que o Espírito é Jesus Cristo. Outra hora ele diz que Jesus soprou o Espírito. Eles precisam definir se o Espírito Santo é o próprio Jesus, ou ele é o próprio Deus, ou ele é só um vento. Isso não está definido por eles. Mesma coisa, o Manoná também disse que Ellen White teve uma visão e viu um trono. Ele perguntou: cadê o Espírito Santo? E eu pergunto: Jesus sentou nas pernas de Deus? Onde Jesus sentou? Só havia um trono. Então vocês precisam explicar essas coisas. Mas eu quero ver aqui o que o salmista Davi diz no Salmo 139: para onde fugirei do teu Espírito? Que Espírito é esse? É Jesus Cristo? É o Deus Pai ou é o Deus Espírito Santo que Davi está falando? Para onde fugirei da tua face? Ele está falando da face de quem? Do Deus Pai, do Deus Filho ou do Deus Espírito Santo? Agora aqui está claro, que é Davi que está perguntando: para onde fugirei do teu Espírito e da tua face, da face do Espírito? E eu quero ler aqui também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de milagres, mas o mesmo Deus é o que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que ele for útil. Porque a um pelo Espírito, primeiro ele foi pelo Espírito, depois pelo Senhor, depois que ele disse pelo Deus Pai. E agora ele conclui:
porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Agora isso aqui é claro, está dizendo que o Espírito é quem dá os dons, ao mesmo tempo que diz que é o Senhor quem dá os dons, ao mesmo tempo que Paulo diz que é o próprio Deus que dá os dons. Ele usa aqui os três. Agora aqui, mais claro do que isso, eu não consigo ver. Então, irmãos, vocês precisam dar uma definição. Uma hora você diz que o Espírito é Jesus Cristo, outra hora diz que Jesus soprou o Espírito dele. Se Jesus é o Espírito e ele soprou, onde ficou Jesus? Porque o Espírito saiu dele. Onde ficou Jesus? Irmão, Jesus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Como Deus Pai. Então, quando o Pai diz, vou enviar outro Consolador, isso é para o nosso entendimento, para o nosso raciocínio humano. Mas Deus sempre esteve aqui. Eu vou enviar um outro Consolador. Jesus nunca saiu daqui do nosso lado. Paulo diz assim, eu já não sou mais eu quem vive, é Cristo Jesus que vive em mim. Ora, mas ele não está no céu? Quem está aqui não é o Espírito Santo? É o mesmo. Então isso é para o nosso raciocínio humano, para nós entendermos como é a divindade. Na verdade, nós nunca vamos entender a divindade 100%, só quando nós chegarmos na eternidade. Agora Jesus diz assim, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. E esse outro aqui, o irmão Ramon provou aqui que é alós no grego, que é outro da mesma espécie, a mesma coisa que heteros, né? No grego é outro de espécie diferente. Como, por exemplo, José teve 2 sonhos, né? Mas sonhos diferentes. A palavra lá é heteros. E assim a gente vai entendendo a divindade. Então, como entender aqui, São João 14, como ele leu aqui, ele disse que a gente só lê o verso 16, mas não, meu irmão. Nós vamos ler aqui outro verso, para mostrar para todos os nossos ouvintes que não é só o 16 que nós lemos. Ora, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele disse que ia enviar outro para estar conosco para sempre. Depois ele disse, eu mesmo estarei. E eu acredito. Agora, eu pergunto a vocês, o Deus Pai vai estar conosco também para todo sempre? Claro! Isso aqui está claro. Quando Jesus disse que vai enviar outro da mesma espécie, era o Espírito Santo. Mas quem está presente aqui entre nós? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Agora, para o nosso entendimento, cada um está numa função. Jesus hoje está no santuário intercedendo, o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado e o Deus Pai está lá como juiz. E nós temos que entender que a palavra outro significa outro mesmo, né? Quando ele diz, não, eu vou enviar aquele outro discípulo, mas aquele outro discípulo é porque era diferente daquele outro discípulo que ele cita o nome, era diferente, pessoas diferentes. Agora a gente tem que ver aí pessoas do discurso. Quando eu sou a pessoa do discurso e me coloco dentro do discurso, a minha pessoa não tem nada a ver com a outra pessoa. Então o outro, para distinguir do outro discípulo, outro é outro. Nós estamos no debate, o primeiro debate doutrinário da redetransmitiva.com.br. Você ouviu aqui nos nossos estúdios, se faz presente o professor Ramon, o Cacique Rocha, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como o Josia e o Nonato, representando a Congregação Adventista do Sétimo Dia, um grupo hoje é considerado separado da Associação Geral da Igreja Adventista por não crer em algumas das doutrinas, e na tarde de hoje nós estamos debatendo a respeito da Trindade. Vamos para um breve intervalo musical. Quando nós voltarmos, o Josia pergunta para o Ramon ou para o Cacique, e eles terão 7 minutos para responder, e depois vice-versa. Então vamos para o intervalo musical e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais para você. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó.
como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como o homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Levanta, mestre, já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Se o que você ouve não tem um bom conteúdo, conecte-se aqui. Transmitiva Online, www.redetransmitiva.com.br. Seu quadro doutrinário, chegou a hora da verdade, cujo na tarde de hoje nós estamos recebendo o Josias, como também o Nonato, representante da Congregação Adventista do Sétimo Dia, um movimento separado da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como o professor Ramon e o cacique Rocha, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a segunda e última parte do programa, e agora o Josias ou o Nonato pergunta ao professor Ramon ou o cacique. O Josias tem 2 minutos para formular a sua pergunta. Ok. A minha pergunta é o seguinte, Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A minha pergunta é o seguinte: quem são esses 7 Espíritos de Deus? O Espírito Santo é um desses 7 Espíritos, ou ele é um 8º Espírito que está fora? Ok, Josias formulou a pergunta. O Josias formulou a pergunta e o professor Ramon, bem como o cacique, terão 7 minutos para responderem. É com você, professor Ramon. Bem, vamos lá, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saíram relâmpagos e vozes e trovões,
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Antes de nós respondermos diretamente essa pergunta, nós vamos ter que dar uma explicação prévia. A palavra espírito, vamos pegar só as acepções gregas, né? Pneuma, palavra grega pneuma. E em hebraico é ruach. Bem, é uma palavra que tem muitos significados. Se nós formos comparar a língua hebraica, que tinha aproximadamente 7.700 palavras, com as línguas modernas, por exemplo, o nosso português, que tem mais de 270 mil, o hebraico é uma língua pobre. Então as palavras em hebraico tinham muitas entradas lexicais, ou seja, muitos significados. Então uma delas era ruach, que é espírito. Mas espírito era traduzido por muitos significados. Vejamos algum deles. Tinha significado de sopro, uma das acepções. Segundo, espírito. Terceiro, vento. Quarto, alento. Quinto, entendimento. Sexto, caráter. Sétimo, desejo. Oitavo, ciência. Nono, índole. Décimo, anjos. 11º, Espírito Santo, terceira pessoa da divindade. Então, a palavra tem muitos significados, tal qual é ruach para o hebraico, é a palavra pneuma para o grego. Tem estas entradas lexicais. Agora, para nós sabermos o sentido, nós temos que ler texto e contexto. E sabendo que que Apocalipse é um livro simbólico, onde nós temos quase todo ele, viu, irmão Cazique, e os meus amigos ouvintes e os amigos aqui presentes, nós temos quase todo o Apocalipse como um livro simbólico. Mais de 90% do livro é simbólico. Existem coisas literais no Apocalipse, né? Então, estes 7 espíritos aqui são símbolos para dizer que são os 7 anjos de Deus. Nós não podemos taxar a palavra espírito apenas como um significado, que então todos os léxicos teriam que ser rasgados, jogados fora. Nós temos que estudar o significado das palavras, o que é que elas significavam para a língua original. É por isso que é importante você estudar as línguas originais, o grego, o hebraico, para saber o sentido real da aplicabilidade daquele versículo para aquela época e fazermos um estudo hermenêutico para saber o significado para nós, a aplicação. Então, a resposta é essa aí, os 7 anjos de Deus. A Bíblia fala que o Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Não é a nossa constituição de carne e osso, é uma constituição diferente, que nós só podemos falar até onde nos foi revelado, né? Deus, ele não está preso às nossas leis físicas. Então, está aí a primeira parte da nossa resposta. O Cazique vai complementar. Irmãos, eu não sei se essa pergunta, ela não tem muito a ver com o Espírito Santo. Até porque são 7, né? E aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diz: João escreve às 7 igrejas. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Ali chamou o Espírito de Deus, agora diz que está diante do trono dele. Já disse que não é ele, né? Aqui no versículo 10 diz assim: eu fui arrebatado em espírito. Não é também um dos 7 ali. Então é isso que o professor Ramon está mostrando, que espírito tem vários significados. Veja só, na visão de Cristo glorificado, no versículo 12, João diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. Eu pergunto, Jesus é castiçal de ouro? Deus é castiçal? Então não podemos pegar uma palavra Espírito e querer aplicar toda ela ao Espírito Santo. O versículo 20 diz assim, olha: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então nós podemos aplicar com certeza Apocalipse capítulo 4, versículo 7, a estes mensageiros de Deus. Sem dúvida nenhuma, sem nem titubear, podemos aplicar esses espíritos para cada período da igreja. Não tem nada a ver aqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. E eu queria só encerrar, o tempo está terminando, lembra que esse texto, encontrei, versículo 17, né? E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha.
e quem quiser tome de graça a água da vida. Quando Jesus disse assim, eu vou enviar um Consolador para estar convosco para sempre, ele vai convencer vocês, mas para quê? Para atender esse convite dele, olha. O Espírito disse, venha. Jesus enviou o Espírito Santo para fazer esse trabalho, entendeu? E Jesus está lá no ministério celestial, no santuário celestial, o Deus Pai também, ao mesmo tempo, os três então estão em todos os lugares. Então essa pergunta do irmão José dos 7 Espíritos não tem muito a ver com o Espírito Santo, porque são espíritos diferentes. Ok, o cacique e o Ramon responderam a pergunta do Josia. Josia tem 5 minutos para réplica. Eu achei bem espontânea, bem sincera, verdadeiro o que os irmãos disseram, né? Realmente os irmãos disseram a verdade. Eu ia de concordar com eles, que o Espírito Santo é Deus. E é mesmo. O Espírito Santo é Cristo. Plenamente a Bíblia ensina isso. Com respeito, irmãos, à questão dos 7 Espíritos, é claro que o Apocalipse é um livro simbólico, mas todo símbolo tem alguma coisa a dizer para nós, né? Em Apocalipse 4:5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 5, versículo 6, que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, Isaías 28, 10 e 13, né, nós vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres e também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como é que isso não tem importância? Como é que isso aqui não tem a ver com o Espírito? E Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É Cristo que está falando. Então, irmãos, a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Eu perguntei se o Espírito Santo era um desses 7 Espíritos ou se era o Espírito que estava fora. Não foi respondida essa pergunta, né? E o irmão falou que essa pergunta não tem nada a ver com o Espírito Santo. E tem sim. Porque se Deus é um Espírito, ele tem um Espírito, está falando que Jesus tem 7 Espíritos, ou Deus tem 7 Espíritos. Mas a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Lá no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, ele viu uma pedra que tinha 7 olhos. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob essa pedra única estão 7 olhos. Espera aí, irmão. Deus tem 7 Espíritos, 7 lâmpadas, 7 tochas, 7 chifres, e aqui já são 7 olhos. O número 7 está se repetindo. Quem são esses 7 olhos? Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, irmãos, Deus vê tudo através do seu Espírito. Deus está em todo lugar através do seu Espírito, porque Deus é Espírito. O irmão falou bem aqui, está certo. João 4, 24. Deus é Espírito. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Mas eu gostaria de ler, irmãos, mais um texto, Isaías 11, versículo 2. Por que Deus tem 7 Espíritos? Quem são os 7 Espíritos de Deus? Isaías 11, versículo 2. Vamos ver se a gente acha uma luz sobre isso aí, certo? Eu não estou em nenhum momento contradizendo o que os irmãos falaram. Tá certo, é isso mesmo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Espírito de sabedoria, contem comigo. 2. Espírito de entendimento. 3. Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. De conhecimento. 6. De temor do Senhor. 7. Eu gostaria de fechar com Atos dos Apóstolos na página 51. Por que a gente tem que entender a questão do Espírito Santo aqui na Terra? A natureza aqui do Espírito Santo é um mistério, né? Foi dito aqui que nós temos que definir. O que Ellen White acha disso? Por que nós não podemos definir exatamente o que é o Espírito Santo? Porque ele se manifesta com essa pluralidade. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Volta mais um pouco para cima, não. Parágrafo de cima, olha só. Mais para cá, baixa mais um pouco. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não revelou. E eu não vou discutir, irmãos, o que Deus não revelou. Com fantasiosos pontos de vista, teorias, especulações, podem se reunir, passar das Escrituras e dar um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Ela diz aqui na mesma página: não é essencial que definamos o que seja o Espírito Santo. Professor Ramon ou Cacique Rocha tem 2 minutos para formular uma pergunta para o Josia ou o Nonato.
Vamos ver aqui. Eles falaram muito, né? Mas ainda não explicaram o São João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador ou ajudador. Tem algumas traduções que dizem assim, para que fique convosco para sempre. Jesus roga a alguém. Então Jesus está rogando a outra pessoa, que no caso aqui, ao Pai, a Bíblia é específica. E ele quem? O Pai. E vos enviará outro consolador. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outros versículos nós temos que, lá em Mateus, que o Filho estava na água, ouviu-se a voz do Pai e o Espírito Santo desceu na forma de pomba. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, nós temos o amor de Deus e a comunhão, a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Aí nós temos também a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que no versículo 16 ele diz que enviarei outro Consolador. Esse outro é a palavra halos, que etimologicamente falando é outro mesmo, que não é o mesmo, é outro mesmo, que compartilha a mesma essência. Como explicar isso aí sendo etimologicamente claro? Ok, a palavra aí agora é com Josias, ele tem 7 minutos, quem vai responder essa pergunta é o Nonato, ele tem 7 minutos para responder. Irmãos, eu vou responder com assim diz o Senhor, entendeu? Então veja só, o Consolador é quem? É o Espírito Santo. Só que todos nós, ambos os lados, fazemos o quê? Concordamos. Qualquer religião concorda que, se perguntar quem é o Consolador, eles vão dizer naturalmente que é quem? O Espírito Santo. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o Consolador é o Espírito Santo. E Ellen G. White, uma profeta verdadeira, iluminada por Deus. Eu queria ler um texto, responder baseado na Bíblia, no Sim Profecia. Eu respondo escrito. Eu quero que os irmãos olhem para o texto, mastiga o texto. Olha só, NL, já que o Espírito Santo é o Consolador, NL, página 79, Ellen White diz assim: o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no coração do homem. Para aí, se o Consolador é o Espírito Santo, e ela está dizendo aqui que o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no coração do homem. Vamos lá, eu queria ler aqui o texto de Manuscritos Realenses, que é lá o que do desejado, que o irmão leu após, diz assim: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, os discípulos, que deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é Ele mesmo. Essa frase bem aqui não colocaram no desejado de todas as nações, que o desejado foi tirado desse manuscrito, e nós temos esse manuscrito em inglês. Eu não estou com ele aqui, mas na próxima vez eu irei trazer o livro que nós compramos em inglês. Nós temos aqui, que o desejado foi tirado desse aqui. E ela diz que o Espírito Santo é Ele mesmo. Eu quero ver como é que os irmãos vão querer rasgar ou não aceitar, ou só pode não aceitar. Mas Ellen White está dizendo que 2 textos, 2 testemunhas. Moisés diz que uma testemunha não é suficiente. Outro Consolador. Então vamos lá para a Bíblia. Entendeu? Para a Bíblia. Veja só, irmãos. Para a Bíblia. Vamos lá para o livro de João, capítulo 16. Depois eu vou ler aqui, vou ler mais 2 textos do Espírito de Profecia, com respeito ao Consolador. Entendeu? Vamos lá, irmãos. Queria que meditasse. Se o tempo não der, a gente não tá muito apressado, a gente quer mostrar escrito. Agora, se aceita ou não aceita, mas nós defendemos a nossa fé no que está escrito. Diz assim: e eu rogarei ao Pai e enviarei e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Para aí, Jesus está dizendo que ele ia enviar o Consolador, no versículo 16. E no versículo 17, Jesus está dizendo que habita com os discípulos, já estava com os discípulos, habitava com eles. Como é que Jesus ia mandar outro que já estava com eles? E qual era o sentido da palavra de Cristo, que os discípulos não entenderam? Outro,
Lê Meditação Matinal, Este Dia com Deus, diz assim, ó. Meditação Matinal, Este Dia com Deus, para 140. Que Cristo houvesse de manifestar-se a eles, sendo porém invisível ao mundo. Era um mistério para os discípulos. Não podia compreender as palavras de Cristo. Ellen White está dizendo que eles não poderiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Você está vendo, irmão? Aquelas palavras eram em sentido espiritual. Estava pensando na manifestação exterior e visível. Eles pensavam que eles iam ver esse outro Consolador. Visível. Não conseguiu compreender o fato de que poderia ter a presença de Cristo com eles, sem que eles fossem visto pelo mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Desejado de todas as nações, para 162, Ellen White diz que Cristo está trabalhando em duas frentes diferentes, lá no santuário celestial e em frente da sua igreja, que é em espírito, porque ela diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Nós estamos apresentando aqui, você pode anotar que é texto escrito aquilo que nós temos em mãos. Quer dizer que eu não posso defender a minha fé pela Bíblia, você tem que ir ao hebraico, ao grego? Isso aqui não vale? Vale. Defendemos a nossa fé pela Bíblia e o Espírito de Profecia. Vamos lá para 1 Samuel 10:6. Vamos mostrar essa questão de outro. 1 Samuel 10 e o versículo 6. Aí o tempo corre. Olha só, amados, o que é que nos diz aqui. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em outro homem. Diz que o Espírito do Senhor se apossaria de rei Saul, e ele se tornaria em outro homem. E agora outro homem? Seria 2 Saul? 3 Saul? Outro homem? Outro. Quem seria? O versículo 9 responde: Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Não seria mais aquele Saul carnal, é um Saul espiritual, é um novo homem com o Espírito de Deus na vida. Do mesmo modo era com Jesus. Jesus ia se manifestar para eles o outro Consolador. Talvez alguém possa dizer, irmão, mas o Consolador não é Jesus. Então vamos lá. Meditação matinal, refletindo a Cristo, página 13. A razão por que as igrejas são fracas, doentias, propensas a morrer, é que o inimigo tem trazido influência desanimadora, apesar sobre pessoas trêmulas. Ele tem procurado encerrar-lhe os olhos para Jesus como um Consolador, como aquele que reprova, que adverte, que exorta, dizendo, este é o caminho, e andai por ele. Você está vendo, irmão, como está dizendo, como o diabo quer que nós tiramos nossos olhos para Jesus como Consolador? Só mostrando o texto escrito. Vamos ver mais texto escrito. Está aqui, Ellen White, ela diz na Revend, diz assim, não há Consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Agora, professor Ramon ou o Cacique Rocha está com a palavra. Tem 5 minutos para rap. Irmão, nós não podemos confundir outro com relação a seres humanos quando se trata da divindade. Essa explicação do irmão sobre Saul aí não tem muito a ver, não tem nada a ver com João 14. Mas eu quero ler aqui que ele diz que o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, né? Eu vou ler aqui o que, no mesmo capítulo 14, que diz assim, olha: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e pergunta para mostrar o Pai. É Jesus aqui ou é Deus o Pai? Mas aqui está dizendo que é o mesmo. É a mesma coisa quando se refere ao Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de Jesus. Mesma coisa que chama de Jesus também de Pai. Ele mesmo disse, Filipe, tu quer ver o Pai se tu está comigo todo dia? Ramon. Eu estou em mãos um dos maiores dicionários da língua portuguesa, o Aurélio da língua portuguesa. Todos nós conhecemos. Aquele calhamaço, né, de dicionário. Agora nós vamos ter que rasgar esse dicionário, queimá-lo, queimar também todos os dicionários da língua portuguesa. Porque outro aqui, olha o que é outro. Diverso do primeiro, diferente de pessoa ou coisa especificada. Diferente, diverso, distante, seguinte, imediato, ulterior, o resto, o restante, mais um segundo.
onde outro é o mesmo. E não existe. Linguisticamente, no português não existe. No grego não existe. No hebraico não existe. O rapaz falou que não é importante estudar grego, né? É importante sim. Sabe por quê? Porque na língua portuguesa nós não podemos ter toda a carga semântica. O que é carga semântica? Toda a carga de significado que tinha naquela língua para cá. Não podemos. Nós temos apenas uma aproximação. É claro que a Bíblia em português, sendo bem aplicada às regras da hermenêutica, que é um pouco aqui, um pouco ali, é claro que ela será bem entendida. Agora, o problema é que eles pegam só alguns versículos e isolam do restante. E o que dizer dos outros N versículos da Bíblia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Conjunção coordenativa aditiva. É outra pessoa. O que explicar da etimologia da palavra alos, que é a etimologia do versículo aqui, que diz que é outro, não é o mesmo, é outro, mas que compartilha a mesma essência divina. E outra coisa, eles cometeram aqui outro erro. Sabe por quê? Porque nós nunca dissemos que Jesus não era consolador. É claro que Jesus é consolador. Lá em 1 João capítulo 2, verso 1, chama Jesus de consolador. A própria Bíblia, não precisa nem ir para o Espírito, a Bíblia fala que ele é consolador, mas Jesus é consolador nos céus. E o Espírito Santo é o nosso consolador aqui na terra. Ele trabalha em nossos corações. Não é a mesma pessoa. Então nós teríamos um grave problema. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, nós temos aqui o livro em mãos, o livro na íntegra, não apenas pedaço de recortes, certo? Desejar de Todas as Nações, página 671, caso que está abrindo o livro, todas as citações eu tenho aqui na íntegra. Eu vou abrir também, vou pegar outro livro, o Evangelismo, página 617, ele vai abrir, eu vou ler no inglês, no original, para eles não dizerem que o texto foi adulterado. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. É a terceira pessoa da divindade. Não é a segunda, nem o próprio Jesus. Agora, quando a Bíblia fala lá, vamos ver aqui, The eternal heavenly dignitaries, God and Christ and the Holy Spirit, ou seja, os eternos dignatários celestiais, o Pai, o Cristo, Deus, Cristo e o Espírito Santo. E agora, como explicar esses versículos aqui também? E existe N passagens do Espírito de Profecia que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas na divindade. Agora, existe outros versículos que só falam de Pai e de Filho? Existe. Mas aqui fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, é assim que a gente conclui o debate da tarde de hoje, ouvindo ambas as partes. O José está ali, mas também o sorridente aí, mas o Nonato. A gente vai passar 8 minutinhos para vocês fazer um resumo e as suas considerações finais. De já, nós estamos agradecendo a presença nos estúdios da redetransmitiva.com.br por ter aceito esse convite e dizê-los de antemão que as portas da redetransmitiva.com.br estarão abertas. Ambos, tanto o professor Ramon como o Josias, muito ocupado, o Nonato sempre viajando, mas a gente vai aqui agendar outro debate, acredito que dentro do mesmo tema, ou então mudaremos o tema. Certo é que a palavra é com você, Josias, fazendo as suas considerações. Você tem 10 minutos, vou dar 10 minutos para você fazer um resumo, os seus agradecimentos na tarde de hoje. Uma boa tarde para você, tanto 5 para você, 5 para o Nonato. Então, os nossos agradecimentos pela presença nos estúdios da Rede Transmitiva. Uma boa tarde, Josias. Obrigado. Bom, eu gostaria de terminar, né, irmãos, o que foi ventilado, a questão do outro, né? Então vamos ver se a gente desata esse nó do outro. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 45, versículo 6. Vamos lá para o Velho Testamento, saber o que o Velho Testamento acha da palavra outro, né? Isaías 45, versículo 6. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu queria ler o versículo 21. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim.
Eu queria ler o 22. Olhai para mim e sede salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu acho que para a gente entender o significado da palavra outro, nós temos que ler essa palavra em todos os textos da Bíblia. É a melhor maneira da gente ter uma luz maior. Sobre a questão do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo afinal? 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E será que precisa eu perguntar para qualquer adventista quem é o segundo Adão? Todos sabemos que o segundo Adão é Cristo. O segundo Adão é espírito vivificante. O segundo Adão é Jesus Cristo. É um dos títulos que ele aplicado na Bíblia a ele. 2 Coríntios 3,17, mais uma vez. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. João 4,24, diz assim, João 4,24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Ellen White aqui continua dizendo o seguinte, sobre a questão do Consolador. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele também é o Espírito de Cristo. Irmão, não são palavras minhas, é a profetisa que está falando. Aqui nós encontramos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Quem está fazendo o coro com o irmão White é o Egoner. Cristo e sua justiça, página 23. John Loughborough diz o seguinte: aprendemos por essa linguagem que quando nós estamos falando do Espírito de Deus, estamos falando da sua presença e do seu poder. Temos mais uma aqui. O Espírito Santo que o Redentor prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Mais uma de Ellen White. Ao dar no seu Espírito, Deus nos dá Ele mesmo. Então não é outra pessoa. Verdade, irmãos. Então nós vimos aí acerca desse outro, como ficou bem claro, que isso aponta para Jesus. Como nós vimos na Este Dia com Deus, página 140, que Ellen White ela é muito bem clara. Ali, ele diz que Jesus estava falando no sentido espiritual. No sentido espiritual, que ele estaria com os discípulos, onde eles não compreenderam no sentido espiritual. Tudo que nós mostramos aqui foi escrito. Tudo foi da base escrita. Então os irmãos estão nos ouvindo, analise. Pesquisa mais, não para só aí não. Logo o tempo aqui é muito curto para nós, entendeu? Esse assunto é um assunto para um dia todinho, uma noite todinha. Nós temos bagagem para isso aí, entendeu? Na base da Bíblia e no Espírito de Profecia, entendeu? Aqui eu tenho, irmãos, uma lição da escola sabatina da igreja do ano 2009, as epístolas do amado João, na página 111, onde eles dizem, eu queria só ler para os irmãos, quem é que publica essa lição? Não é qualquer pastor de campo, não é qualquer ancião, não. Olha só quem é que publica a lição. Na primeira parte diz assim, ó. A lição da Escola Sabatina de Adultos é preparada pelo Departamento da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A preparação da lição está sob uma direção geral de uma comissão mundial, cujos membros atuam como consultores. Esta publicação reflete o pensamento da comissão e não representa apenas ou necessariamente o propósito do autor principal. Então aqui está mostrando que é uma comissão mundial que prepara essa lição. Eu creio que é homens que entendem de Bíblia, de profecia, outras línguas, não é qualquer pessoa qualquer não, entendeu? Mas olha só o que é que esses homens dizem aqui na página 111, uma das minhas considerações pessoais, mas nós temos muita coisa que apresentar ainda. Quem está nos ouvindo, sentiu um desejo, nós ali estamos habitando no bar na Teresina, bairro Real Copagre, Rua Amarante, número 3539. Lá está a nossa igreja lá. Quem quiser ir lá, qualquer pessoa, quiser estudar esse assunto e outros mais, nós estamos com toda disposição. Toda disposição. Olha só o que é que diz aqui, ó. Olha o que é que os homens dizem aqui, ó. A questão da Trindade, página 111. Em algumas Bíblias, em 1 João 5, 7, 8, aparecem as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Esses três são os que testificam na terra. Olha só, esses homens estão declarando aqui, aí continua, o problema é que elas são um acréscimo posterior, não encontrada nos manuscritos originais. Esses homens estão dizendo, é eu que estou dizendo, é eu que estou inventando. Se você tem essa lição, pega essa lição. Aí continua, entre os estudiosos bíblicos existe concordância de que esta declaração não é genuína.
e foi acrescentada provavelmente para apoiar a doutrina da Trindade. Evidentemente, os textos bíblicos nunca deveriam ser alterados, por muitas razões. Apocalipse 22, 18. Uma das mais importantes é que as pessoas podem começar a ter dúvidas sobre a confiabilidade das Sagradas Escrituras como um todo, e começar a desconfiar da palavra de Deus. Interessante que esses homens aqui estão dizendo na lição que foi acrescentada. Mas os pastores, a igreja adventista, pega aquele texto, esse texto de João, para apoiar a Trindade. E aqui os homens estão dizendo que ele está acrescentado, que ele não se encontra no original. Pega um texto acrescentado, um texto falso, um texto que não tem nos originais, para apoiar a doutrina da Trindade. Agora, como é que esses homens explicam isso aqui para nós, os defensores da Trindade? Pegando um texto forjado, tá bem aqui, ó, para apoiar a doutrina da Trindade. Isso aqui é a declaração desses homens, para apoiar, forjado. Você pode ver que a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. E eu continuo questionando isso aí. Continuo. Se a palavra não tá, a doutrina vai tá, aí é que eu continuo questionando. Entendeu? Talvez as pessoas podem, não, mas outras palavras não tá, mas tem um significado. Estamos tratando aqui da questão da Trindade, entendeu? Questão da Trindade. Eu tô aqui também com uma Bíblia, que publica é a Casa Publicadora, jovem das crianças, entendeu? Bem aqui no comecinho, olha só, irmãos, solando aqui os peitos da criação, são as minhas considerações finais, entendeu? As minhas considerações finais. A gente tá aqui e diz assim, ó, na página 20, para criança, olha o que a Casa Publicadora anda inventando, tá aqui, ó. Ainda no sexto dia, disse Jesus para Deus Pai e para Deus o Espírito Santo, façamos o homem. Para aí, irmão. Jesus disse para o Deus Pai e para Deus o Espírito Santo. Tá bem aqui, ó. Quem foi que disse? Foi o Deus Pai que falou para Jesus. Primeiros escritos, página 145. Satanás foi outrora no céu um honrado anjo, o primeiro depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como dos outros, era suave, sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Mas quando Deus disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse que ele teve ciúme e inveja de Jesus. Mas aqui estão dizendo, entendeu? A Ellen White, ela mostra que na criação só estava o Pai e o Filho. História da Redenção, página 20. Patriarca, página 34. Ele tinha um cooperador. Ellen White, ela diz, lá no Desejar de Todas as Nações, que o Pai e o Filho repousaram no sábado. E ela diz mais que lá no Monte Sinai desceu o Pai e o Filho. Eu agradeço a todos, vamos analisar mais, entendeu? Foi bom, gostei do assunto. Ok, foram as considerações finais do Josias e do Nonato. E agora vamos ouvir as considerações finais do Cacique Rocha. Você tem 5 minutos e mais 5 do professor Ramon para fazer as suas considerações finais na tarde de hoje, mas de já vai os nossos agradecimentos, a disponibilidade de vocês de estarem nos estúdios da redetransmitiva.com.br. Uma boa tarde, Cacique, e suas considerações finais. Bom, eu vou começar aqui pela última palavra do nosso irmão Nonato, quando ele disse que quem fez o homem foi Jesus e Deus, Jesus Cristo e o Deus Pai, né? Agora lá na confusão das línguas, alguém disse assim, eia, desçamos. Quando você vai usar essa expressão desçamos, você vai dizer para no mínimo 2 pessoas. Eu não posso dizer aqui para ele, essa expressão tem que ser no mínimo para mais 2 pessoas. Mas eu quero ler aqui um texto aqui, que está no manuscrito de 1906. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, se é personalidade, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele não pode ser o próprio Jesus, porque Jesus também é uma outra pessoa. Tem mais outra coisa aqui interessante. O príncipe da potestade, ou seja, Satanás, só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Especial Testemunho, série A, número 10, página 37. Deixa eu ver mais aqui. Os eternos dignitários celestes
Deus, Cristo e o Espírito Santo muniram os discípulos de energia sobre-humana. Manuscrito 145 de 1901. Eu vou encerrar minha parte e vou passar aqui para o pastor Ramon. Como disse o irmão Nonato, tem muita coisa, a gente tinha muita coisa para ver. Passava até o dia ou a noite toda, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Evangelismo, página 616. Pois dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Evangelismo, página 616. Ellen White que diz, o Espírito Santo é uma pessoa. Não há necessidade de uma nova denominação. Isso aqui é interessante. Alguns tomam passagem dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, sacudidura por Deus, e falais e saem desse grupo para formar outro grupo. Mas o que eu queria era isso aqui. Deus tem na terra uma igreja que é o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador. A igreja hoje não é militante. A igreja hoje é militante, não é triunfante. Há joio entre o trigo. Quer, pois, que vamos arrancá-lo? Foi a pergunta do servo, mas o pai da família respondeu, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Sair desta igreja para outra denominação é apostatar-se da verdade, diz Ellen. Você. No livro A História da Redenção, eles só citam aquilo que interessa para eles, né? Lembra a mesma página 20 para 21, né? And now God said to his son, let us make man in our image. Ou seja, e agora Deus disse para seu filho, façamos o homem a nossa imagem. Interessante, mas eles esquecem o restante do livro. Citam só apenas o que interessa para eles, né? Na página 198, aliás, além de esquecerem o restante, esquece o restante dos testemunhos de Ellen White, dos escritos de Ellen White. O que nós lemos aqui, nós lemos foi a obra na íntegra. Nós temos aqui as obras na íntegra e no original, em inglês, e eu conversei com um amigo meu do Stumble Press, ou seja, que é a casa publicadora lá na Inglaterra, e fiz a seguinte pergunta para o meu amigo inglês: existe diferença dos manuscritos autógrafos de Ellen White, que for das primeiras edições de todos os livros, para os que são publicados agora? Ele disse só as máquinas. Ele até brincou comigo, né? Só as máquinas que são diferentes, que hoje são modernas, mas o tipo é o mesmo. Não existe diferença de nada, nem das vírgulas. O inglês aqui é um inglês bem mais arcaico do que o nosso, que é o inglês do século XIX, começo do século XX. E hoje a língua vai se modificando ao longo dos séculos. Ela não é estática, ela é viva, como as pessoas que a utilizam. Então, é a mesma coisa. Então, na página 198 do livro The Story of Redemption, ou seja, História da Redenção, diz aqui: After the baptism of Jesus in Jordan, he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. The Holy Spirit had prepared him for that special scene of fierce temptations. Eu vou traduzir para vocês, não vos preocupeis. Diz o seguinte: depois do batismo de Jesus no Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito o havia preparado para aquela cena especial de atrozes tentações. E agora, como explicar esse versículo? Já que é o mesmo, aqui não tem dizendo que o Espírito preparou a si mesmo para aquela cena, não. O Espírito o havia preparado. Foi usado aqui um pronome oblíquo para não repetir a palavra Jesus. O Espírito preparou Jesus para aquela cena, em outras palavras. Como é que o Espírito prepara Jesus se é o mesmo? Ellen White, em outras passagens do Espírito de Profecia, de acordo com a Bíblia, fala que há 3 dignatários no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 dignatários, não é 2, são 3 dignatários no céu. Eles dizem que o trono de Deus não viram o Espírito Santo, mas é claro que não viram o Espírito Santo. Sabe por quê? Que o Espírito Santo já estava aqui reinando em nossos corações. O trono do Espírito Santo é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E lá em 2 Coríntios 2,19 diz que nós somos o templo do Deus vivo. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 17: pois o Cordeiro
que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará. Bem, a Bíblia lá fala em Atos que Jesus estava à direita de Deus, o Pai. Jesus sendo o próprio Deus, sem diferença alguma. A presença de Jesus aqui na terra, quando ele esteve como homem, era a mesma coisa se tivesse o Pai aqui, porque é a mesma. Agora, Jesus lá à direita de Deus, no trono, Jesus estava à direita de Deus, no trono. Mas diz que Jesus estava no meio. Então, se ele estava no meio, tem um lugar vazio. Quem é esse lugar vazio? É do Espírito Santo, pois há 3 dignatários no céu. 3. Não é 2, não. São 3. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. A divindade, a plenitude da divindade é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E é isso que as Escrituras falam. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz ve'ha'aretz ha'ita torru vavorru ve'rosh elal penet erom veruah Elohim milahefet al penei hama. A plenitude da divindade está na palavra Elohim, que é uma palavra plural. E no hebraico, plural não pode ser 2, porque 2 em hebraico não é plural, é dual. Então a plenitude da divindade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, verso 14 até o 18, faz um anacronismo com esta palavra, com a palavra Bereshit. Então no princípio estava Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Criador também. Uma boa tarde a todos. Ok, ouvida ambas as partes, meramente satisfeitos e agradecido pela presença de todos nos estúdios da redetransmitiva.com.br. Os nossos agradecimentos aos participantes que se envolveram no debate de hoje, ao Nonato, ao Josias, ao professor Ramon e ao Cacique Rocha. E também a você do outro lado, os ouvintes, aqueles que se dispuseram de 2 horas de relógio ao ouvir a programação de hoje. Os nossos sinceros agradecimentos, um forte abraço, um beijão no seu coração. A Rede Transmitiva voltará aos debates com os pontos doutrinários. Nós estamos só acertando com eles, que tem alguma dificuldade em relação a tempo, e nós estaremos avisando previamente aí, para que vocês possam ouvir o confronto de ideias. Os nossos agradecimentos a você, um beijão no seu coração. Fui!